No programa Hora Extra desta semana, você vai saber qual o segredo para se relacionar bem com o chefe e com os colegas. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Este é o tema da campanha que foi lançada pelas instituições do Sistema de Justiça em Goiás. A campanha pretende alertar a sociedade sobre a exploração de crianças e adolescentes. Lugar de criança é na escola. E no bloco de entrevistas, o advogado Delcides Prado fala sobre o regime especial da jornada 12x36. Aguardamos você! Está começando mais uma edição do Hora Extra e neste programa você confere os seguintes destaques. Instituições que compõem o Sistema de Justiça em Goiás lançam campanha contra o trabalho infantil. O sucesso na carreira depende do bom relacionamento entre os colegas e chefes. E no bloco de entrevistas, o advogado Delcides Prado fala sobre o regime especial da jornada 12x36 horas. O Hora Extra está começando agora. Trabalho infantil é ilegal. Denuncie. Este é o tema da campanha lançada pelas instituições que compõem o Sistema de Justiça em Goiás. A campanha pretende alertar a sociedade sobre a exploração de crianças e adolescentes, porque lugar de criança é na escola. Já presenciei casos de responsáveis baterem nas crianças para que elas pudessem exercer um trabalho sem a menor segurança. Esse depoimento faz parte de uma das redações vencedoras de um concurso entre alunos de escolas públicas. A premiação aconteceu durante o lançamento da campanha de combate ao trabalho infantil neste Centro de Educação em Aparecida de Goiânia. Andressa foi uma das estudantes premiadas e levou um notebook para casa. Eu acho que criança tem que estar no colégio, brincando, porque você vê muitos casos de crianças sendo exploradas pelos próprios pais, pelas outras pessoas também, e fica trabalhando. Muitos também se prostituindo. Eu tenho um amigo que ele trabalha, ele falta lá para trabalhar e muitas vezes ele chega no colégio com as mãos machucadas, cansado, não consegue estudar porque trabalhou muito. Segundo o IBGE, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes no Brasil estão longe de uma sala de aula como esta. Em vez de estarem aqui aprendendo a ler e escrever, estão lá fora aprendendo uma outra gramática, a do trabalho. E olha só, Goiás é um dos 7 estados brasileiros com maior número de crianças em trabalho irregular. Elas começam a trabalhar cedo, com 5 anos de idade ou menos, muitas vezes em condições bem precárias. Atividades perigosas que prejudicam a saúde fazem parte do dia a dia de muitos trabalhadores mirins. Para combater esse tipo de prática, vários órgãos da Justiça do Trabalho resolveram somar forças. Juntos vão desenvolver diversas ações para alertar a população sobre as graves consequências do trabalho infanto-juvenil. São inúmeras as consequências. A primeira consequência que nós temos é a evasão escolar, o déficit escolar, a deficiência na formação física, psíquica e moral. Então engana-se a família, engana-se os pais que acham que a criança está segura no trabalho, né? Aquele mito que tem na sociedade, é melhor estar trabalhando do que estar no crime, do que estar na prostituição. Então existem várias outras alternativas em torno das políticas públicas do Estado para que essa criança tenha um futuro e um desenvolvimento melhor. De acordo com a legislação brasileira, um menor só pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos, e isso na condição de aprendiz. Como a lei nem sempre é respeitada, a intenção agora é intensificar a fiscalização e punir tanto a empresa que explora mão de obra infantil, como o pai que incentiva o filho a trabalhar desde cedo. Existem várias situações do trabalho infantil. Uma das grandes justificativas que nós temos é a seguinte: o pai não tem onde deixar a criança, então ele leva para trabalhar. Nessa situação, o governo é responsável por criar centros temporários de acolhimento dessa criança, né? E essas crianças que forem encontradas em situação de economia familiar, também será considerado por parte do Ministério do Trabalho e Emprego e por parte do Ministério Público no momento da aplicação da sanção. Se é um trabalho contínuo, se há uma subordinação, se a criança é obrigada a ficar ali rotineiramente naquela função, a família vai vir a ser penalizada. Como? Com aplicação de multas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com aplicações de sanções administrativas pelo Conselho Tutelar e por parte do Ministério Público do Estado.
Em meio às diversas apresentações culturais, autoridades do Judiciário goiano deixaram um recado: que lugar de criança é na escola. Dias após dia tem diminuído a quantidade, mas esse segmento, os órgãos públicos federais, estaduais, Federação Goiana de Futebol, todos estamos envolvidos. O dia que tiver um trabalhador infantil e sendo explorado, nós não estaremos satisfeitos. Segundo a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, para dar um basta ao trabalho infantil, é necessário de mais investimento do poder público em escolas de tempo integral. Nós precisamos que essas crianças estudem. Esse trabalho infantil é ilegal. Nós precisamos que eles tenham condições de estudar. E para isso, nós precisamos sensibilizar o poder público. Nós precisamos de escolas em tempo integral. Nós precisamos de creche, nós precisamos de muito apoio do poder público. Porque essas crianças não podem ficar na rua. Se nós deixarmos os nossos jovens na rua, eles vão ser cooptados pela droga. Denunciar o crime é outro caminho para acabar com essa triste realidade. É só ligar no Disque 100. A denúncia pode ser feita pelo Disque 100, a denúncia pode ser feita de forma anônima, basta a pessoa informar onde é o local, qual a criança, a média de idade e onde pode ser encontrada aquela criança. O sucesso na profissão depende do bom relacionamento entre os colegas e chefes. Veja a seguir. Para se obter sucesso no ambiente de trabalho, o bom relacionamento entre os colegas e chefes torna-se algo fundamental, pois muitos profissionais encontram dificuldades em progredir na carreira por causa de problemas na convivência entre os colegas. Segundo a vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, Sandra Nogueira, ter um bom relacionamento no trabalho é tão importante quanto ter as competências e o conhecimento necessário para realizar bem as tarefas diárias. O sucesso profissional depende de várias vertentes. Um deles é o bom relacionamento. Então, hoje nós sabemos que não basta você ter competência técnica. Você, para se inserir e se manter no mercado, você precisa ter competência técnica aliada à competência emocional. Então, a competência emocional é um dos aliados ao sucesso no trabalho. A psicóloga fala sobre o segredo para o bom relacionamento na carreira de trabalho. Nós falamos que a habilidade, para lidar com as diferenças, é uma habilidade que ela é desenvolvida. Então, a maioria das habilidades que são favoráveis ao desenvolvimento de um bom relacionamento no trabalho são habilidades que podem ser desenvolvidas. Então, nós sempre falamos que é importante você observar aquela pessoa que você admira, ou que as pessoas da empresa admiram pela sua habilidade e realmente aprender esses comportamentos. Muitos comportamentos, eles podem ser aprendidos e podem ser desenvolvidos. Então, uma dica é essa, observar aquelas pessoas que têm o melhor desempenho no relacionamento interpessoal e aprender esses comportamentos. E aquelas dificuldades que são pessoais, que são mais intrínsecas, procurar um atendimento psicológico, ou um outro tipo de atendimento que possa superar as dificuldades pessoais. O bom relacionamento na área de trabalho depende do sucesso profissional? Sim, no meu entendimento, acredito que sim, porque é uma troca de informações, de conhecimentos, uma colaboração mútua, Com certeza influencia sim e é positivo, No seu meio de trabalho, existe respeito entre os colegas? Sim, existe. A gente tem algumas brincadeiras, mas é bem respeitoso esse nosso ambiente de trabalho. Como é a relação sua com o seu chefe? Muito bom. Eu respeito muito, é a coisa que eu mais faço, respeitar, Então, eu tenho nada que dizer da minha chefe também, tudo que eu precisar está pronto para me ajudar, Como você lida com um colega de trabalho onde que você tem antipatia? Em qualquer área que a gente vai, em colégio, trabalho, em qualquer área que a gente vai ter uma pessoa que a gente não vai lidar muito bem. A gente tem que aprender a conviver com aquela pessoa, porque todas as pessoas, a gente vai encontrar uma pessoa que a gente não se dá bem. Mas a gente tem que aprender a conviver e aprender assim, com o trabalho, a gente unir as forças para que o trabalho seja um trabalho que saia bem. Parece ser fácil, mas segundo a psicóloga Sandra Nogueira, é preciso desenvolver a empatia com os colegas, saber lidar com as diferenças, mostrar-se atento e estar disposto a cooperar.
próximo bloco, o advogado Delcides Prado fala sobre o regime especial da jornada 12x36. Veja em instantes. A jornada 12 por 36 horas, em que o empregado trabalha 12 horas e descansa 36, é muito comum em empresas de vigilância e em hospitais, e é um tema recorrente na Justiça do Trabalho. O TST sumulou a questão, mas a súmula 444 ainda causa descontentamentos e polêmicas. Para falar sobre o assunto, nós conversamos hoje com o advogado Delcides Prado, do escritório Prado e Fleury Advogados. Seja bem-vindo à Hora Extra. Eu agradeço a oportunidade, Fabíola, de poder falar sobre esse tema tão importante. Com certeza. E o que a súmula 444, editada pelo TST, traz de novo sobre a jornada diferenciada 12 por 36? E por que ela causou tanta polêmica? Na verdade, a súmula 444 só veio consolidar a prática, né? Desde muito tempo que é uma prática comum e recorrente em algumas atividades produtivas, especialmente as que você comentou, de hospitais, serviços de vigilância e segurança, e também ocorre em edifícios, em condomínios, né? Então, a súmula veio para tentar regulamentar isso, embora eu particularmente entenda que não regulamentou. Ela resolveu parte do problema, mas não o resolveu na sua integralidade. Ela deixa ainda alguns problemas que estão sendo causados para empregadores em relação a esse tipo de jornada. Que tipo de problema? É que a súmula 444, ela acabou por aceitar, mesmo que em caráter excepcional, a prática da jornada 12 por 36. Mas ela não regulamentou uma questão que é o que mais preocupa hoje, pelo menos para o lado dos empresários, que é a situação de a empresa estar trabalhando em cima de uma regra que está consolidada numa convenção coletiva de trabalho ou num acordo coletivo de trabalho, e nas cláusulas que tratam de hora intervalar, que tratam de hora reduzida noturna, que tratam de adicional noturno, fica um passivo obscuro, mas que na Justiça do Trabalho causa prejuízo para o empresário. Ou seja, ela não trouxe nada sobre a obrigatoriedade da hora reduzida noturna e nem do intervalo intrajornada. Como é que fica isso na prática, né, para o porteiro, para o vigilante que trabalha sozinho? Como é que as empresas têm feito com relação a esses dois direitos? Na verdade, o que acontece? Como a súmula não disse nada, prevalece o que está na lei. O que está na lei é que o empresário não pode suprimir do empregado a hora intervalar, assim como que aquela hora reduzida das 22 às 5, que são de 52 minutos, acaba provocando uma hora extra diária. A empresa tem que pagar uma hora extra diária, em razão da hora reduzida noturna, para o empregado que trabalha na jornada 12 por 36 noturna. E a hora intervalar, embora fixe na convenção coletiva que a hora será suprimida, mas será compensada pecuniariamente, a empresa paga uma hora, ainda gera problema, porque a natureza do intervalo não é pecuniária, a natureza é para o repouso, para o descanso do empregado. Então, continua o problema que continua ofendendo o artigo 71 da CLT, e é um problema que precisa ser resolvido através do TST. E quando o trabalhador entra na justiça reivindicando o intervalo intrajornada, mesmo tendo recebido hora extra, ele recebe esse direito na justiça? Como é que os tribunais têm julgado isso? Na verdade, o nosso Tribunal Regional de Goiás, ele vinha mantendo um entendimento uníssono no sentido de que, se está convencionado na convenção coletiva, que não haverá o intervalo, e que a súmula, o artigo 71, no parágrafo 4º da CLT, diz que o que se paga por isso é uma hora intervalar, então, constando na convenção coletiva que não haverá o gozo do intervalo, mas que o empresário vai pagar por essa hora, então não teria que pagar mais nada. A situação estaria resolvida porque assinou os dois sindicatos, o laboral e o patronal.
Mas nos últimos tempos tem ocorrido que, por entender que são coisas de natureza diferente, o fato do não gozo do intervalo, o fato da não concessão e o fato de ter trabalhado, que seria a questão então de receber hora extra, geraria então o pagamento de 1 hora a mais por esse intervalo não gozado, com vantagem para o empregado e, obviamente, com prejuízo para o empregador. Isso vai ter que ser rediscutido e pacificado de alguma forma pelos tribunais, pelo TST, né, doutor Delcídio? Essa que é a questão. Aí, porque envolve duas coisas que na prática acaba dificultando a solução. Veja bem, para evitar que se tenha que conceder hora intervalar para vigilante, ou para quem trabalha em hospital, por exemplo, que é o serviço prestado 24 horas, não pode ter solução de continuidade, a solução seria trabalhar 6 horas. Porque trabalhando 6 horas vai ter um intervalinho de 15 minutos para um lanche, mas vai ter um serviço contínuo. Aí cai na questão do mercado. O mercado de trabalho não vai conseguir colocar tantos profissionais nessas áreas para suprir as necessidades do mercado, porque trabalhar apenas 6 horas no dia, inevitavelmente o vigilante, por exemplo, não vai querer, porque o salário dele vai deixar de ter essa 1 hora intervalar que acresce ao salário dele, vai deixar de ter essa hora reduzida que acresce ao salário dele e vai para outra atividade. Então vai gerar um problema. Para reduzir a jornada para 8 horas, vai permanecer o mesmo problema que tem em relação à hora intervalar, porque se o serviço é continuado e tem que considerar a hora intervalar, não muda de 8 horas para 12 e não resolve. Eu acredito que a solução seria remunerar mesmo e não conceder o intervalo. Com a nova súmula do TST, ela conseguiu encerrar a polêmica sobre o pagamento adicional de horas extras relativamente às horas trabalhadas após a 10ª diária? Sim, no próprio texto da súmula 444 está escrito que não vai haver o adicional da 11ª e 12ª hora, para efeito de hora extra. É evidentemente que ainda ficou falha em relação a adicional noturno, porque o adicional noturno que deveria incidir apenas sobre a hora trabalhada das 22 às 5, ela acaba por já entendimento consolidado do Tribunal Superior e pelos tribunais regionais, prorrogando se trabalha toda a jornada noturna, então prorroga das 5 até às 7 a diferença do adicional noturno que o empresário acaba tendo que pagar. Doutor Delcides, e a prorrogação da jornada nesse regime 12 por 36, para além das 12 horas, é possível ou não? Na verdade, até mais do que 10 já seria ilegal. A súmula 444 permitiu-se, então, que se prorrogue das 10 para a 11ª até a 12ª. Acima da 12ª, não tem norma nenhuma que possa permitir, nem mesmo por acordo coletivo. Agora, uma situação grave que vem ocorrendo em relação a essa questão de, às vezes, ter que acontecer por uma situação momentânea na execução do trabalho. Tanto serviço de vigilante quanto serviço de portaria de edifício, o que ocorre? É uma troca de turno. Um indivíduo trabalha à noite, o outro trabalhador vai assumir pela manhã. Se esse trabalhador não assume, aquele que trabalhou à noite vai ter que prolongar ali 15, 20, 30 minutos até ser substituído. Havendo essas prorrogações, isso acontecendo assim de forma muito rotineira, o que acontece? Descaracteriza a jornada 12 por 36 horas, penalizando demais o empregador, por quê? Descaracterizando a jornada 12 por 36, ele vai pagar hora extra todas aquelas que excedem a 8ª diária. Então, eu, por exemplo, nessa área oriento para os empresários que jamais permita que se ultrapasse 1 minuto que seja das 12 horas pactuadas. Ok. Nós estamos conversando hoje com o advogado Delcides Prado, do escritório Prado e Fleury Advogados, sobre a jornada especial 12 por 36. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o advogado Delcides Prado sobre a jornada especial 12 por 36 horas. Doutor Delcides, é devida a remuneração em dobro aos domingos para quem trabalha no regime 12 por 36 ou não? Não. Tanto a súmula 9 do nosso Tribunal Regional quanto a súmula 444 prevê o pagamento
de dobra nos feriados trabalhados, né? Mas não estipula o pagamento em dobro do domingo trabalhado. Então, entende-se, tem se aplicado, inclusive na Justiça, essa situação de, nos domingos, não haver o pagamento em dobro. Mesmo porque ele não trabalha todos os domingos, né? É porque a natureza da jornada 12/16 ela é compensatória. Então, o domingo, quer dizer, já é legal conceder apenas um domingo mês para o trabalhador, sem que isso consubstancie alguma ilegalidade. E na jornada 12/16, ele vai folgar no mínimo 2 domingos no mês, não é? E a súmula do TST, a 444, ela fala sobre o caráter excepcional da jornada diferenciada. Isso significa que ela não pode ser utilizada em qualquer atividade? Na verdade, ela não se aplica a todas as atividades, porque ela se aplica mais na questão daqueles trabalhos que são continuados 24 horas por dia, como é exatamente o serviço de vigilância, o serviço de portaria, o serviço de hospitais, o serviço de bombeiro, né? Inclusive, com relação aos bombeiros, a gente sabe que foi uma regra especial que até não estava sendo proibida a jornada 12/16, nem se falando em hora intervalar. Mas aí a Lei 11.901, no seu artigo 5º, que trata da jornada de 36 horas, acabou caindo por terra, porque na jornada 12/16 não se trabalha apenas 36 horas, trabalha 36 numa semana e trabalha 48 na outra, então dá média de 42 horas, então acabou ficando ilegal. Mas na aplicação da jornada 12/16 basta que se tenha o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Tendo isso, ela é aplicável dentro daquilo que o TST autorizou por meio da súmula 444. A grande crítica que sempre foi feita a esse tipo de escala é que, mesmo diante do considerável período de descanso, 36 horas e com média aritmética de 42 horas semanais, o trabalho contínuo por 12 horas seguidas representa uma carga extenuante, de trabalho. Esse modelo, na sua opinião, atenta contra a rigidez do trabalhador? Pode significar a flexibilização de direitos trabalhistas? Na verdade, o que se tem na Justiça do Trabalho, até porque ela é protecionista mesmo para o trabalhador, e tem que ser mesmo, Afinal, essa é a finalidade da lei, é dar proteção ao trabalhador. Mas o que se verifica é que, na verdade, essa jornada, ela talvez seja mais benéfica para o trabalhador do que para o empresário. Porque o trabalhador que trabalha na jornada 12/16, ele trabalha 12 horas, folga 36. Nessas 36 horas, tirando o período que o elemento está dormindo, ele tem um tempo disponível para muitas outras atividades. Ele pode resolver problemas particulares, muitas vezes ativa até em outras funções. Em outra jornada 12/36, né? E o que é pior, o que tem acontecido é que o trabalhador, especialmente o vigilante, ele trabalha 12/16 numa empresa e ele trabalha 12/16 em outra empresa na folga. Então, na verdade, o próprio trabalhador está vendo que 12/16 não causa nenhum desgaste, nenhum sufoco, nenhum cansaço físico, porque trabalha em 2 jornadas. Então, eu entendo que isso aí é uma questão que eu acho que deveria ser discutida em nível de tribunais, de Tribunal Superior, porque até em relação à hora intervalar, ser apenas remunerada, porque não causa tanto mal assim para o trabalhador, não. Essa regra aí de vigilante, por exemplo, trabalhar em mais de um emprego, ela corresponde aí talvez mais de 50% dos profissionais dessa área. Bom, já que você tocou no assunto em relação à saúde, não existem muitos casos, demandas com trabalhadores com esgotamento físico em razão do trabalho extenuante na jornada ou não? Como é que está essa questão? Não, é muito irrelevante essa questão. A questão mais de postura, de posição, de trabalhar em pé, questão ergonômica, causa muito mais malefício do que a extensão da jornada. O trabalhador que trabalha, por exemplo, 12/16 noturno, seja vigilante, seja porteiro, quem for, na verdade ele vai ficar quase que todo o período sentado ou descansando. E mesmo que trabalha diurno, a não ser aquele que está ali durante um expediente bancário, tem que ficar em pé e atento, vai ter tempo de ficar descansando, vai ter tempo de sentar e etc. O índice de acidentes, de ações por acidente tem sido muito maior em relação à própria atuação de bandidos, em assaltos, etc., do que em acidente, doença ocupacional em razão da jornada. Certo. Delcides, como tem sido a atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego na fiscalização, dos requisitos para a existência dessa jornada, que seriam os acordos e convenções coletivas?
Nós temos duas situações aí, separando as duas questões. O Ministério do Trabalho e Emprego, como órgão que foi instituído com a finalidade justamente para regular as questões da relação de trabalho, ele, do meu ponto de vista, ele falha. Por quê? Se um sindicato patronal e um laboral firmam um acordo ou uma convenção coletiva e, de acordo com a regra da CLT, tem que registrar esse instrumento na DRT para ter validade, o Ministério do Trabalho deveria, no momento de recepcionar esse acordo coletivo, essa convenção coletiva, colocar ressalvas em relação àquilo que eles consideram ilegal. Voltando à questão da hora intervalar. Se ela ofende o artigo 71 da CLT e não pode ser convencionada, então eu acho que caberia a DRT não homologar aquela convenção. Ou homologar com ressalva, dizendo a cláusula tal é inválida em razão de que ofende a lei. Tá, mas não faz isso. Entrega-se lá, carimba-se, recebeu, a convenção está valendo e só vai ser desfeita a cláusula lá na Justiça do Trabalho. Quanto ao Ministério Público, na sua obrigação de fiscalizar o cumprimento da lei, eles têm sido muito rígidos, eles têm sido muito rigorosos nessa questão. Não poderia deixar de ser também, justamente por causa da questão da saúde do trabalhador. Então, a fiscalização do Ministério Público nem precisa deles correrem atrás. A própria Justiça do Trabalho, quando faz uma condenação em relação a excesso de jornada, ausência de hora intervalar, já encaminha para o Ministério Público e ali inicia-se a ação civil pública. Quando as empresas não vão até lá e não fazem um acordo para deixar de fazer aquela jornada, é o TAC, né, o termo de ajuste de conduta, o Ministério Público tem iniciado a ação civil pública na Justiça do Trabalho. E as pedidas de condenação, de multa, são altíssimas. A gente vê ações aí que pede condenação de R$500 mil, R$1 milhão de dano social coletivo. Isso causa muita preocupação porque o empresário de seu lado entende que está cumprindo a norma estabelecida em um instrumento coletivo e de outro lado vem a DRT que no momento de homologar essa convenção não faz nenhuma ressalva e na hora de fiscalizar autua e o Ministério Público do Trabalho vem e requer que essas empresas sejam condenadas a pagar vultuosas multas. Então eu entendo que não deixa de estar certo o Ministério Público de correr atrás disso, mas está sacrificando muito o empregador, que na verdade não está descumprindo nenhuma norma, ele está seguindo o que foi convencionado em cláusulas de instrumento coletivo. O que poderia ser uma solução para esse impasse? Eu entendo que os órgãos, Delegacia do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, poderiam tentar, junto com os empresários e com os sindicatos de empregados, tentar resolver, arrumar um modo de resolver a situação. Ou se permite que trabalhe 12 horas, então que se coíba definitivamente. Mas em que se permitindo, que então dê uma folga, dê uma tranquilidade, que vá se aplicando a regra até que haja um meio de se solucionar esse impasse. E não que se arbitre multas e mais multas, porque nesses valores vão se fechar várias empresas e não vai resolver o problema. Ok, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre esse assunto, nessa jornada 12x36, que sempre causa polêmicas, mesmo depois da questão sendo resolvida em súmula pelo TST. Eu agradeço a oportunidade, espero que a gente cedo esteja aqui para falar que a coisa está solucionada e que o problema não mais existe. Ok, Hora Extra fica por aqui. Obrigada também por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelo Facebook e pelo Twitter. Até a próxima semana.